Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amados, nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Eu quero convidar você, se possível, a abrir sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo 46, nós vamos ler versículo 9 e 10. Isaías 46, versículo 9 e 10. Isaías é conhecido, como profeta messiânico, por causa das grandes profecias acerca da vinda do Messias, do nosso Jesus. Acharam todos aí? Amém? Então vamos ler. Isaías 46, verso 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa noite, no poder dessa palavra viva e eficaz. Amém? O Senhor está dizendo que Ele é Deus, e que não há outro semelhante a Ele. Ele é aquele que anuncia, desde o princípio, é aquele que anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, amados, nós vamos falar hoje um pouquinho de profecias. Profecias. Eu quero começar aqui com uma perguntinha já. Qual que é a importância ou o papel, a relevância da profecia nas Escrituras para a edificação da igreja? Será que a profecia tem o poder de trazer aquela medida de fé para um verdadeiro relacionamento com Deus? Qual é esse papel da profecia nas Escrituras? Será que as profecias podem trazer, de fato, essa convicção de fé, essa medida de fé que vai nos proporcionar um relacionamento, vamos até dizer, de mais intimidade com Deus? Essa é uma boa pergunta, amados? Na verdade, queridos, o que leva uma pessoa a experimentar o genuíno relacionamento com Deus é a convicção de fé. Sem essa convicção de fé, não tem relacionamento com Deus. Por definição, fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus, capítulo 11, traz essa definição de fé. Fé é a certeza daquilo, das coisas que se espera, e a convicção de fatos que não se veem. Mas estamos falando da profecia, do papel da profecia. Será que a profecia pode trazer essa convicção de fé que vai nos proporcionar esse relacionamento com Deus? Certamente que sim, queridos. O propósito da profecia nas Escrituras é revelar o plano de Deus. As profecias revelam o plano de Deus. E a convicção de fé ganha peso na medida que a gente vê que Deus fez aquilo que Ele falou que ia fazer. Isso traz essa medida de fé, na medida que nós observamos e vemos que Deus fez aquilo que Ele falou que ia fazer. E tem mais ainda. As profecias que se cumpriram e hoje já é fato na história, prova a inspiração das Escrituras. Prova a inspiração das Escrituras. Prova que a Bíblia não é um livro comum. Pelo contrário. As profecias que se cumpriram, centenas delas, é a prova que Deus existe. É a prova que Deus existe. É a prova que a Bíblia é a sua palavra. Em outras palavras, queridos,
A profecia, né, ou as profecias, é a grande prova que Deus nos dá da sua existência. É a grande prova que Deus nos dá da sua existência. É a prova cabal de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que Jesus, né, é o único e verdadeiro Senhor e Salvador dos pecadores. As profecias têm esse poder de trazer essa convicção de fé, porque elas revelam, né, que Deus, Ele existe, porque a palavra dele se cumpre dentro daquele propósito que já foi estabelecido. Então, resumindo, queridos, as narrativas proféticas são aproximadamente 28% das Escrituras. Você pega a sua Bíblia, olha para ela. 28% do conteúdo aí são profecias. 28% das Escrituras são profecias. E a maior parte delas já se cumpriram. E hoje já são fatos na história. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Pelos motivos que nós citamos acima. Primeiro, a profecia é a grande prova da existência de Deus. Nós lemos no texto aqui da nossa abertura, 46:10, que Ele é Deus e fora dele não há outro. É Ele que anuncia o fim desde o princípio, né? Então, as profecias é a grande prova da existência de Deus. As profecias também provam a inspiração das Escrituras. 2 Pedro 1, me parece que verso 8 ou 9, diz que nenhuma profecia é de interpretação pessoal, né? Não foi criada pela vontade do homem, pelo contrário, homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, as profecias provam a inspiração das Escrituras, prova que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Amados, se tudo que Deus tem falado há milhares de anos se cumpre literalmente na história, quem é que vai duvidar da palavra de Deus? Entende? Quem é que vai duvidar? Outro detalhe importante, as profecias que se cumpriram literalmente na história é uma garantia que as demais profecias também vão se cumprir literalmente. Isso é um detalhe importante, amados. Toda profecia que hoje, né, já se cumpriu literalmente na história, é essa garantia que nós temos, que as demais vão se cumprir também literalmente. Isso é importante porque tem gente que fala, não, isso é simbólico. Deus não vai fazer isso, não. Existe escola teológica de interpretação alegórica das profecias que diz que tudo é simbólico. Queridos, o dilúvio não foi simbólico. A arqueologia prova isso. O dilúvio não foi simbólico. A destruição de Jerusalém no ano 70 não foi simbólica. A história prova isso. O inferno não é simbólico. Entende, amados? Então, cuidado com essa teologia que alegoriza as profecias. A profecia gera convicção de fé, amados. Gera convicção de fé, porque mostra que Deus é fiel na sua palavra. Quem lê as profecias jamais poderá ser ateu. Imagina a pessoa que lê a profecia e comprova o fato na história. Jamais poderá ser ateu. Se a profecia revela o plano de Deus, presta atenção, se a profecia revela o plano de Deus e a convicção de fé ganha mais peso, cabe dizer, como igreja, que devemos explorar mais essa temática doutrinária. Devemos falar mais de profecia na igreja. Só para ilustrar, né, o quanto isso é verdade, queridos, vamos fazer aqui uma leitura de um texto no Evangelho de Lucas e observar o que Jesus falou da relevância das profecias. Nós vamos abrir aqui, você vai acompanhar comigo, que é uma leitura mais extensa um pouco. Nós vamos abrir em Lucas 24, mas é importante isso aqui. Talvez toda a nossa reflexão nessa noite, a nossa meditação vai girar, vamos falar de muitas coisas ainda, mas vai girar em torno dessa reflexão que nós vamos fazer aqui em Lucas 24. Na verdade, Lucas 23, a partir dos 50, ali que fala da ressurreição de Jesus. Vamos acompanhar comigo aí, a partir do verso 50, no capítulo 23. Fala assim, ó, acompanha comigo. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio,
homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, aproximadamente 10 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obra e palavra, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que essas coisas sucederam. É na verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que teriam tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Aleluia, né, queridos? Glória a Deus. Então, amados, nós lemos essa narrativa, mas eu não vou falar da ressurreição aqui. Não é para falar da ressurreição. O que eu quero aqui fazer é uma correlação de fatos. Porque aqueles dois discípulos, a caminho de Emaús, iam tristes, cabeças baixas, conversando sobre aqueles últimos acontecimentos. E ali eles estavam como aqueles que já não tinham mais esperança, estavam tristes. Tanto é que quando Jesus se põe do lado deles, começa a caminhar, pergunta: o que vocês estão aí falando? Aí ele fala: mas você é o único que não sabe de nada do que aconteceu com Jesus o Nazareno, profeta, né, usado, né, por Deus com sinais e maravilhas. E nós esperávamos que fosse ele que fosse libertar Israel, que fosse ele estabelecer o reino que foi prometido a Davi. Agora, né, tudo acabou. Né, é como que agora, né, a realidade é sombria, o fio da esperança está quebrado. E aí, queridos, nessa correlação de fatos, hoje, a gente vê que as pessoas estão como esses dois discípulos a caminho de Emaús. Parece que, né, o mundo virou de ponta cabeça. Né, o fio de esperança está quebrado. E a esperança, né, a esperança já é distante. A esperança já não é mais aquela chama viva no coração de muitas pessoas, inclusive na igreja. Mas aqui nós devemos entender o que Jesus falou: nécios e tardos de coração. Por que vocês têm tanta dificuldade em entender o que os profetas disseram? Então, amado, nós estamos falando hoje de profecia, vamos falar de profecia, porque entendendo que ela vai trazer essa convicção de fé para nos levar com essa esperança viva, para que nós, né, possamos fazer como aqueles discípulos que, depois que reconheceram que Jesus estava vivo, eles bateram a poeira ali e voltaram imediatamente, com alegria, porque, né, havia esperança. Então, porque Jesus falou das Escrituras, Jesus falou das profecias, falou: isso tinha que acontecer. Então, para nós hoje, como igreja, amada, a história não é diferente. Ainda que o mundo está aí, você liga a TV, você vê que a coisa está complicada, parece que ninguém sabe mais o que fazer, não sabe, né, as coisas é tudo incerto, né, é um futuro incerto, imprevisível. Mas para nós, como igreja, que conhecemos as profecias, nós vamos olhar para as profecias. Existe promessa, né? A promessa de Deus não vai falhar. O Senhor, Ele tem, nós vamos ver isso aqui, Ele tem, né, o domínio sobre a história. Né? Ele é Senhor de todas as coisas, nada vai fugir
do controle de Deus. Né? Nada vai fugir, né, daquilo que está selado no propósito de Deus. É por isso que eu disse aqui no início, né, a segurança que nós temos é de saber que a obra do Espírito Santo é poderosa na vida daquele que invoca o nome de Jesus como Senhor. É só isso, amados. Invocamos o nome de Jesus como Senhor, a obra do Espírito Santo, ninguém pode parar ela. Entende? Amém, amados? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Tá, antes de entrar aqui no assunto das profecias, irmãos, eu quero abrir aqui um parêntese para fazer aqui um breve comentário que refuta um erro teológico de interpretação das Escrituras, principalmente no meio da igreja reformada de linha calvinista, que prega que a igreja substituiu Israel. É a chamada teologia da substituição. É a chamada teologia da substituição. Eles dizem que a igreja substituiu Israel no plano de Deus. E que hoje Israel é como um povo qualquer. É como um povo, uma nação comum qualquer. Isso não é verdade, amados. Isso é um grave erro teológico de alegorizar as profecias e dizer que tudo é simbólico. Isso é um grave erro. Na verdade, quase que a totalidade das profecias põe Israel no epicentro da história. Não é à toa que em toda a Escritura, aproximadamente 203 vezes, Deus fala que Ele é o Deus de Israel. A quase totalidade das profecias põe Israel no epicentro da história. Vamos ver um exemplo aqui de como que a igreja não substituiu Israel. Primeiro, para a igreja nunca foi prometida uma terra, a não ser a pátria celestial. A igreja nunca foi expulsa de uma terra por causa do seu pecado. Nunca. Não foi feita nenhuma promessa para a igreja que ela seria trazida de volta à sua terra. Para a igreja nunca foi dito que essa terra, que em tese pertence a ela, seria um dia atacada pelo anticristo. Não, para a igreja nunca foi dito nada disso. Na verdade, essas são profecias para Israel. A igreja não substituiu Israel. Mas para a igreja não tem profecia? Tem, amados, tem. A profecia hoje, né? Hoje, a profecia que está na iminente promessa de Deus para a igreja é o arrebatamento. É a ressurreição dos mortos em Cristo. Porque Jesus está voltando. Essa é a maior profecia que a igreja tem. Essa profecia da iminente promessa do arrebatamento, né, e da ressurreição dos mortos em Cristo. O apóstolo Paulo falou isso, nós já citamos. Né, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos estarão primeiro e nós seremos transformados. Essa é a palavra da profecia para a igreja, nos dias de hoje. Amém, amados? Então, resumindo, Israel, a igreja não substitui Israel. O dia que você vier falar isso aí, você não se dá crédito. O assunto hoje, então, é o quê? Profecias. Porque nós estamos entendendo que a profecia traz essa convicção de fé. Então, vamos ver se a gente consegue aqui, dentro do nosso tempo ali, é claro, caminhar um pouquinho aqui nessa extraordinária panorâmica das profecias. Se fosse para a gente definir, fosse para mim definir hoje aqui o que é profecia, o que é uma profecia, mas eu faria uma definição simples. A profecia é uma janela que Deus abre para a gente ver o script da história. Tem definição simples, mas é isso. A profecia, na verdade, é essa janela que Deus abre para a gente ver o script da história. Vamos começar aqui, amados, com uma profecia que é visível nos dias de hoje. Profecia que é visível nos dias de hoje. Isso é importante. Por que eu falo que é importante? Eu sempre tenho dito, na oportunidade que eu tenho, de falar que Deus tem as rédeas da história nas mãos. Entende? Tudo está no controle dele. Nada aconteceu que pegou Deus de surpresa. Ele tem a história, né, as rédeas da história nas mãos. Então, para nós, como igreja, saber que Deus continua fazendo o que Ele sempre fez, isso tem que trazer convicção de fé, mano, no mínimo, trazer essa convicção de fé. A profecia, na verdade, ela traz a realidade de Deus, né? Ela traz a realidade de um Deus sempre presente, um Deus que não tira férias. A profecia tem esse poder, né, de trazer essa realidade de Deus, né,
presente, mais presente. Vamos começar aqui, amados, com uma profecia de Números 23, versículo 9. Você não precisa abrir. Eu vou ler aqui e nós vamos entender isso aqui. Estamos falando de profecias que são visíveis nos dias de hoje, né? Então, em Número 23, 9, profecia de Balaão. Só relatar rapidinho o contexto histórico. Profecia de Balaão. Mas Balaque era rei dos Moabitas. E ele mandou chamar Balaão para amaldiçoar Israel, um povo que havia saído do Egito e vinha cobrindo a terra como uma nuvem. E ele falou, venha amaldiçoar esse povo para mim, para eles sair, né, de perto de mim. Balaque mandou chamar Balaão, e Balaão acabou indo, tem aquela passagem da mula lá que fala, mas Balaão foi e disse, olha, aquilo que Deus me falar, eu posso dizer. Fora disso, não tem como eu dizer nada. Foi o que ele falou para Balaque, rei dos Moabitas. Então, na profecia de Balaão, o que ele disse em Números 23, 9? Está assim, ó. Porque do cume das penhas, né, do alto dos montes, vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e entre as nações não será contado. Essa foi a visão do profeta, a sua profecia, lá em Número 23, 9. Porque do cume das penhas, do alto dos montes, vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e entre as nações não será contado. Pastor, cadê a profecia? Cadê a profecia? Se é visível nos dias de hoje, não entendi. É claro que você não entendeu, né? Eu sei que você não entendeu, mas nós vamos explicar isso aqui. Vamos lá, então. Embora, amados, nem todo mundo saiba, mas depois dos anos 70, com a destruição da cidade de Jerusalém pelos romanos, naquela profecia que Jesus falou que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse derribada, os judeus foram espalhados por todas as nações. Depois da invasão de Jerusalém pelos soldados, pelas tropas romanas, mas tem um outro nome lá. Também. Mas de forma que, depois dessa invasão, da destruição, onde se cumpriu a profecia que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, os judeus foram espalhados por todas as nações. E por quase 1900 anos eles viveram na diáspora. Diáspora é a dispersão dos judeus, ficaram espalhados, né, no meio dos povos. Mas em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, na Resolução 181 das Nações Unidas, foi permitida a criação do Estado moderno de Israel, com algumas restrições, que faz a profecia de Números 23, 9 ser visível nos dias de hoje. Entenderam? Ficaram espalhados por 1900 anos. Depois da Segunda Guerra, em 14 de maio de 48, com a Resolução 81 das Nações Unidas, foi permitida a recriação do Estado independente de Israel, mas com algumas restrições, que vai fazer essa profecia de Números 23, 9, que Deus mostrou para Balaão, ser assim visível diante dos nossos olhos hoje. Por exemplo, vocês vão entender. Nas Nações Unidas, na ONU, há países que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Existem essas grandes potências que esses são membros, permanentes do Conselho de Segurança. Mas todas as nações, todas elas, têm a oportunidade de fazer parte desse Conselho de Segurança em termos rotativos, de quando em quando. Todas as nações têm essa oportunidade de fazer parte do Conselho de Segurança. São 191 países nas Nações Unidas, na ONU. 191. 190 desses países podem assentar no Conselho de Segurança, nem que seja de forma rotativa. Mas apenas uma nação não é permitida esse direito: Israel. Israel não pode fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Todas as demais nações, todas as demais 190, mesmo em termos rotativos, pode fazer parte, assumir uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Israel não pode. O que o profeta viu? Vejo do alto das penhas Israel, dos outeiros eu contemplo, mas é um povo que habita só, e que não será contado entre as nações. Eis que é povo que habita só, e entre as nações não será contado. Está percebendo aí a profecia de 3.000 anos atrás?
literal nos nossos dias. Profecia, visão que Deus deu para o profeta Balaão, amados. Outra coisa aqui, existe a cruz vermelha internacional. Existe. Israel não pode fazer parte da cruz vermelha. Todas as nações podem, até nações terroristas podem fazer parte da cruz vermelha. Israel não pode. Israel é a única democracia no Oriente Médio, e eles não podem fazer parte da cruz vermelha. Veja um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Amados, nós lemos lá em Isaías 46, eis que eu sou Deus, fora de mim não há outro, que anuncio desde o princípio que vai suceder. Então, recapitulando aqui, queridos, a profecia traz para mim e para você o quilate de fé mais precioso do que o ouro. Aquilo que Deus mostrou ao profeta Balaão há quase 3.000 anos atrás, e hoje, irmãos, hoje é uma profecia, né, literal diante dos nossos olhos. Entende? Israel não pode assumir um assento no Conselho de Segurança da ONU. Todas as demais nações podem, Israel não pode. Israel não pode também fazer parte da Cruz Vermelha. Entende? Então, amados, a gente perceber isso, perceber essa profecia visível diante dos nossos olhos, isso tem que ser motivo para mim e para você de alegria, de ver que Deus é fiel, que a palavra dele é a verdade. Jesus falou que vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra dele jamais vai passar. Queridos, para resumir aqui esse tópico, o que eu quero dizer para você como igreja? Isso aqui eu quero dizer para você como igreja. A palavra da profecia significa na sua vida que a promessa da aliança de Deus jamais será uma esperança vazia no seu coração. Entende, amado? Porque ela tem trazido essa convicção de fé. Eu vou repetir. A palavra da profecia significa na sua vida que a promessa da aliança de Deus jamais será uma esperança vazia no seu coração. Porque somos a igreja. Porque sabemos que Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Jesus falou assim: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, isso é promessa de um Deus que enxugará dos olhos toda lágrima. Entende? Então, esse é o valor da profecia, né, que traz para nós essa convicção de fé, aquilo que Deus falou. Quer dizer, como que nós poderíamos imaginar em Números 23:9, a visão de um profeta: vejo Israel, habita só e não é contado no meio das nações. Isso só pôde ser verdade de 1948 para cá, depois da criação do Estado Independente de Israel. Mas se cumpriu há quase 3.000 anos. Entende, amados? Entende o valor disso para nós como igreja? Para promover essa convicção de fé, queridos. Vamos fazer aqui uma última. A gente teria mais coisas para falar, mas eu vou resumir aqui numa última profecia que está em Lucas 21:24, no sermão profético de Jesus. Deixa eu achar aqui, vai me ler. Lucas 21, versículo 24. É outra extraordinária profecia, que é visível aos nossos olhos hoje. Lucas 21:24 fala assim, olha, Jesus disse: cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações. Está falando de quem? Está falando de Israel. Isso aconteceu, principalmente na invasão no ano 70, e foram espalhados por todas as nações. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Aqui, amados, a mesma pergunta a gente pode fazer. Cadê a profecia que pode ser visível nos dias de hoje? Jesus fala da dispersão do povo e fala que Jerusalém vai ser uma cidade pisada por eles até que se complete o tempo dos gentios. Amados, mais uma vez aqui,
o que é fato vem como testemunha na história. Exemplo. Na resolução 181 das Nações Unidas, de 29 de novembro de 1947, presidido por um brasileiro, né, Oswaldo Aranha, ele era chanceler do Brasil nas Nações Unidas. Essa Assembleia Geral da ONU foi presidida por ele, nessa resolução 81 das Nações Unidas, que foi deliberada, né, a criação do Estado independente de Israel. Nessa mesma resolução, foi promulgado um decreto que a cidade de Jerusalém seria fundada como um corpus separatum, com status, né, de cidade internacional administrada pelas Nações Unidas. Nessa resolução que criou o Estado de Israel, ficou definido, né, foi promulgado também por decreto, que a cidade de Jerusalém ela teria esse status de cidade internacional administrada pelas Nações Unidas. Seria uma entidade separada dos territórios de Israel, né, e também dos palestinos, sob administração internacional, com esse status de patrimônio mundial da humanidade. Resumindo aqui, queridos, Jerusalém não deveria pertencer a nenhum país, mas a toda a humanidade. O que Jesus falou? Que Jerusalém seria pisada pelos gentios, até que se completasse o tempo deles. Então, nesta profecia, né, a gente vê essa visibilidade, né, literal nos dias de hoje. Jerusalém hoje é uma cidade dividida. A parte ocidental está nas mãos de Israel, a parte, né, oriental está nas mãos da Jordânia. E tem ali os palestinos, né, esse, entre aspas, povo palestino, que são árabes, estão ali reivindicando os territórios que eles falam que estão ocupados. E Jerusalém está ali, né, como essa cidade que não pode ser... O presidente dos Estados Unidos, né, o Trump, lá, ele decretou a transferência da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, reconhecendo que Jerusalém é a capital, né, de Israel. Alvoroçou o mundo árabe. Quem acompanhou, viu pelos noticiários. Então, Jerusalém é hoje essa cidade pisada pelos gentios. Pisada nesse sentido, que ela não é uma cidade não é a cidade que pode ser, né, decretada como capital de Israel, porque existem esses conflitos, né, e essa própria resolução da ONU, né, em 1947, já promulgava, né, sancionava essa lei de que Jerusalém teria esse status de cidade internacional e ela seria administrada pelas Nações Unidas. Mas Jesus já previu isso na sua profecia, falando que Jerusalém vai ser pisada pelos gentios até que o tempo deste se complete. Amados, presta atenção. Isso é ou não é a literalidade da profecia, amados? Isso é a literalidade da profecia. Não tem como ser mais literal. Nós sabemos, você sabe, eu sei, né, que Jerusalém é a cidade do grande rei. Será a capital das nações quando Jesus vier no seu reino de 1000 anos. Quando ele vier, né, com a sua noiva, a igreja. Então, Jesus, ele disse, né, que até que o tempo dos gentios se completasse, Jerusalém será pisada por eles. Desde 1948, irmão, até os dias de hoje, essa profecia já é fato na história. Entende? Então, para nós hoje, como igreja, observar o que está acontecendo, né? Como eu disse na história dos discípulos a caminho de Emaús, nós devemos levantar os nossos olhos, né, alegrar o nosso coração, porque Jesus disse assim, quando vocês verem essas coisas acontecerem, exulte e alegre, porque a vossa redenção se aproxima. Então, o que Jesus disse para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, vale para nós hoje. Né? Por que nós não vamos olhar para aquilo que os profetas disseram, para aquilo que já está selado no plano de Deus, principalmente para a sua igreja, que tem a promessa de um arrebatamento antes que esse mundo ferve em ebulição, porque esse mundo vai ferver em ebulição. Né? Nós estamos vivendo dias, né, da iminente, né, instalação ou, né, de uma nova ordem mundial que vai trazer ascensão para o anticristo.
Só que a igreja vai ser arrebatada, queridos. Entende? Antes de Jesus voltar para estabelecer o seu reino e salvar Israel. Mas nós, como igreja, vamos baixar nossa cabeça, vamos entristecer o nosso coração? Não. Nós vamos continuar olhando para Jesus, o autor da vida, o consumador da fé, com alegria, porque nós sabemos que o plano de Deus não será frustrado. Aquilo que eu falei, volto a repetir. Cadê aqui? Cadê? Ih, amados, ó, para a gente encerrar, para a gente orar. A palavra da profecia na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, significa que a promessa da aliança de Deus não será uma esperança vazia no meu coração, no seu coração. Entende? Então, a palavra da profecia ela tem esse poder de trazer essa convicção de fé, porque nós entendemos, né, que essa promessa de Deus, que essa promessa da aliança, não será jamais uma esperança vazia no nosso coração, ainda que possa haver uma realidade sombria. Entende? Os discípulos estavam diante de uma realidade sombria. Nós esperávamos que fosse Jesus que fosse restaurar o reino para Israel. E agora, depois, já são 3 dias depois que tudo aconteceu. E era como se dissesse, não há mais esperança. Jesus diz, necios e tardes em crer em tudo que os profetas disseram. Nós não somos, nós não podemos, né? Esse é um erro que nós não cometemos, não podemos cometer. Temos que saber que aquilo que foi anunciado está selado no propósito de Deus, vai se cumprir na vida do seu povo. Porque somos esse povo, como eu falo aqui, o povo da aliança de Deus, nova e eterna em Cristo Jesus. Amém, amados? Deu para entender um pouquinho do que a gente queria passar? E esse estudo da profecia é importante, observar. A gente tem um pastor que nós gostamos dele aí, eu e o Lucas, o pastor Edinaldo Carvalho. Ele fala, você lê a Bíblia com uma mão e o jornal do dia na outra, porque você vai ver que os fatos estão acontecendo diante dos nossos olhos, as profecias estão aí, né, abertamente visíveis. E essas que nós falamos, tem muitas profecias, nós podíamos falar de Zacarias 12, né, profecia da reconstrução do 3º templo. Hoje em Israel já existe o Instituto do Templo, e tem tudo preparado para a reconstrução. Basta que haja uma ordem para tirar aquelas mesquitas que estão ali, né, no monte do templo, na esplanada ali das mesquitas. Então são profecias que estão aí. Israel já tem a novilha vermelha para o sacrifício. Nem todo mundo crê nisso. Mas os dispensacionalistas, que interpretam as Escrituras numa correlação histórica e literal, sabem que isso é verdade. O 3º templo vai ser reconstruído, porque o apóstolo Paulo falou que o homem da perdição, o iníquo, o anticristo, vai se assentar nele para profanar esse templo, querendo ser Deus. Então são tantas profecias, essas ainda vão se cumprir, mas essas que nós falamos hoje, são profecias que já se cumpriram diante dos nossos olhos. Estão aí. Amém, amados? Então vamos ficar de pé para a gente orar? Quem puder, né?